Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor, fala de facto conosco nesta hora em que nossos corações estão dispostos a ouvir a Tua voz. Tira-nos a distração, tira-nos, Deus Pai, as preocupações do dia e da vida. Perdoa todos os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a podermos estar atentos à Tua palavra que será exposta. Ajuda-me a fazê-lo com fidelidade, com temor. Ajuda-me a fazê-lo com ousadia também. E é nisso que eu peço. Abençoa-me e conduza-me. E abençoa os meus irmãos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir qual livro? 1 Pedro. Qual capítulo? Capítulo 1, nós vamos ler hoje o capítulo 1, versículo 13 até o versículo 21. Serão os versículos para a nossa meditação no dia de hoje. Nossa segunda mensagem nas exposições deste livro. Começamos apenas na semana passada, não é? Vamos então ler a palavra do Senhor com reverência e prestem atenção, irmãos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis ou amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos como eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível como prata ou ouro que fostes comprado ou resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Palavra da salvação. Os irmãos podem tomar os seus assentos. O título da nossa mensagem hoje é: Esperem na graça de Jesus Cristo. Esperem na graça de Jesus Cristo. O nosso título está retirado do versículo 13. O título da nossa mensagem passada: Bendito seja o Deus ou o Filho, o Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai, retirado do versículo 3. Agora nós retiramos do versículo 13 o título da nossa mensagem para nos ajudar a perceber o que é que o texto quer nos mostrar sobre a esperança que nós devemos ter em Cristo e essa espera que devemos ter em Cristo. Na mensagem passada, nós começamos a ver que essa epístola fala de uma igreja que está a passar por sofrimento. Essa igreja está espalhada. Depois da perseguição dos cristãos em Atos, a igreja se espalhou em vários pontos e então Pedro escreve para um grupo de irmãos que está numa região que hoje seria a Turquia, mas estão em vários pontos, em várias cidades. Esses irmãos sofriam perseguição, esses irmãos passavam por grandes necessidades e esses irmãos poderiam querer voltar ao mundo do passado, aos pecados do passado, às paixões do passado. Por quê? Se você, sendo crente, tem muitas restrições, o que é que você vai fazer? Se eu deixar de ser crente, eu vou ter a vida boa, então eu vou voltar para o passado. Pedro, quando começa a escrever para esses irmãos, ele não começa já a escrever para resolver o problema. Começa falando o quê? Adore a Deus. Bendito seja Deus e Pai. Então, nos primeiros 12 versículos, nós vimos que bendito seja Deus e Pai, porque Ele nos escolheu soberanamente. Depois vimos bendito seja Deus e Pai, porque Ele nos regenerou
para uma nova vida. Depois vimos que bendito seja Deus e Pai, porque Ele nos dá alegria em meio ao sofrimento. E depois vimos, bendito seja Deus e Pai, porque Ele confirma a nossa fé ao longo de toda a história, por meio dos profetas, dos apóstolos e os anjos que anelam para escrutar o que Deus faz. Hoje, agora, essa esperança, essa bênção que nos foi prometida lá com o Senhor Jesus Cristo, no novo céu e na nova terra, a herança incorruptível, imarcessível. Agora o texto sagrado vai nos dizer: esperem por essa graça. Esperem por essa graça. E o que é que nós conseguimos perceber aqui? Nós percebemos que Pedro agora vai se dirigir a esses irmãos, mostrando que esses irmãos precisariam caminhar numa transformação interior. Esse é o ponto, numa transformação interior. Não apenas numa mudança de comportamento, mas que o seu interior precisava passar por uma transformação. E aqui ele vai tratar da vida desses irmãos, vai tratar da conduta que os irmãos deveriam ter, e vai tratar de uma esperança viva que esses irmãos deveriam ter por algo que eles deveriam esperar. E ele vai começar com uma conjunção no português, que indica ao mesmo tempo conclusão e também justificativa. Por isso, portanto, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, a ideia que nós temos é que temos aí o imperativo sede sóbrios e depois temos o outro esperai. Na verdade, a frase, aqui nós temos um único imperativo, e esse imperativo é que nos vai guiar. Por isso é que nós escolhemos o texto esperem ou esperai na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ideia dessa frase, eu refiz aqui, seria mais ou menos a seguinte: por isso, depois de preparardes cuidadosamente a vossa mente, mantendo-vos espiritualmente sóbrios, colocai de forma firme e decisiva toda a vossa esperança na graça que vos está sendo trazida e que se manifestará plenamente na relação de Jesus, ou na revelação de Jesus Cristo. Então, qual é a ideia? Temos o imperativo. O imperativo, a ordem, e que ao mesmo tempo o conselho é: esperem na graça. Esperem na graça. Essa sim seria, entre aspas, a tese. Esperem na graça. E eu vou mostrar para vocês como vocês vão esperar na graça. Então aqui o autor vai mostrar para nós, com algumas circunstâncias, ou o modo pelo qual vocês vão esperar. É como? Sendo ou cingindo de entendimento, tendo entendimento, ou estando sóbrios, estando alertas. Então vocês vão esperar dessa maneira. Por que então que nós devemos esperar a graça ou a revelação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo com mente vigilante e com a vida sóbria, com a vida segura, com a vida equilibrada e também com a vida em alerta? Porque nós somos filhos de Deus, será o nosso primeiro ponto, ou seja, somos filhos da obediência, segundo o versículo 14, e em segundo lugar, porque nós temos um Pai que julga com justiça. Então, refazendo e chegando até aqui, Pedro está a dizer aos irmãos que estão a passar por sofrimento: esperem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele se revelar. Como vocês vão esperar? Sobriedade. E também estando com a mente preparada. Porque vocês estão num contexto em que poderão ser levados para longe da presença de Deus por meio de más práticas. Então, ou com sobriedade, com equilíbrio, estando alerta, com as mentes preparadas, esperem a graça de Jesus Cristo que se revelará quando Ele voltar. A pergunta então é: por quê? Porque somos filhos. Por quê? Porque temos um Pai. Então, meus amados irmãos, se a nossa esperança está firme na graça futura, que será revelada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida presente, olha, na graça futura, a nossa vida presente precisa estar em ordem, não desordenada, em equilíbrio e não desequilibrada. Por isso, se você espera corretamente, você deve viver corretamente essa ideia do nosso irmão. Então, enquanto nós esperamos a graça do Senhor Jesus Cristo, nós devemos viver vigilantes, porque somos filhos da obediência. Versículo 14 ao 16. Vamos começar então a desenvolver esse primeiro ponto.
Pedro vai começar aqui a falar dos nossos irmãos, chamando a atenção exatamente para o fato de que nós devemos viver esperando a graça do Senhor, em vigilância. Por quê? Porque nós somos filhos da obediência. Ele vai dizer no versículo 14: como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Esse é o ponto. E por filho da obediência, ele está aqui a nos remeter para uma redefinição de quem nós somos. Veja, se nós agora somos filhos da obediência, anteriormente éramos filhos de quem? Da desobediência. Pedro está a dizer, a vossa identidade agora está a ser redefinida. Vocês agora são filhos da obediência, porque vocês saíram da desobediência. E por causa disso, pelo fato de serem filhos da obediência, vocês devem fazer alguma coisa. Não se amoldem às paixões que vocês tinham anteriormente no tempo da ignorância. Então, antes éramos governados pela desobediência, por aquilo que não agradava a Deus, por práticas imorais, mas agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos ser obedientes. E aqui ele vai desenvolver o seu argumento sobre duas perspectivas, na perspectiva negativa e na perspectiva positiva. Então entendam, irmãos, como filhos da obediência, o que é que não devemos fazer? Visto que nós somos filhos da obediência, o que é que não deve acontecer e o que é que não devemos fazer? Primeiro, não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente. Isso é muito interessante, porque a ideia de amoldar-se tem a ver com algo externo dando forma a nós. Vamos pensar em bolo. Os irmãos sabem que foi aniversário do pastor ontem, né? Fizeram um bolo lá em casa. Aquela massa é batida. Você bate a massa e, assim, a princípio não tem uma forma, não é verdade? Depois de você bater, pega uma forma e põe a massa. Você vê lá, põe no fogo. Quando sai, você tira o bolo, já não está do mesmo jeito que estava lá no lugar em que estava sendo batido. Agora ganha a forma da forma. Algo externo vai dar uma forma ao bolo. A ideia que está sendo trazida aqui, quando diz não vos amoldeis, é algo, influência externa, ok? Pressionando aqueles que agora são filhos da obediência, de modo que sejam deformados daquela forma que Cristo lhes deu, e agora sejam reformados, de modo que lhes seja dada uma nova forma, uma forma anterior, uma forma do passado, uma forma pecaminosa. Então não vos amoldeis é não se deixar dar uma nova forma, uma forma que vos leva para o passado. E aqui vai nos dizer que essa forma tem a ver com as paixões, amoldar-se às paixões que nós tínhamos anteriormente. E essas paixões têm a ver com os desejos desordenados. Como é que você vai esperar o Senhor Jesus Cristo com a tua vida completamente desordenada? Então ele diz, cuidado, a pressão vem de fora, mas permaneça firme, porque você já tem uma forma original, uma identidade. Você agora é filho da obediência. Essa é a tua nova identidade, essa é a tua nova forma. E você deve resistir às paixões externas, melhor a forma, o amoldar que vem de fora. Meus irmãos, o texto vai nos dizer que essas paixões, nós só andávamos, os irmãos só andavam nelas, e nós só andávamos nelas, porque nós estávamos na ignorância. Nós estávamos num tempo em que não conhecíamos as verdades do Evangelho, num tempo em que não conhecíamos o Deus desse Evangelho, num tempo em que nós não tínhamos noção do que nós fazíamos. Então nós vivíamos na ignorância, mas agora nós não vivemos mais. E esse tempo, segundo o que nós podemos perceber, é um tempo real. Aquele tempo em que Deus era o que para nós? Cada um tenta imaginar os tempos em que estava sendo amoldado e moldado pelas paixões carnais. Não havia Deus em sua vida. O passado, então, era aquilo que governava a sua vida. E o texto está a dizer, olha, não olhem para o passado e não permitam que o passado venha e governe a vossa vida. Vou ler novamente. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, lá no passado. Vocês tinham determinadas paixões, mas lá no passado vocês só tinham essas paixões porque vocês não tinham conhecimento verdadeiro. Agora vocês têm. Por isso vocês se tornaram filhos da obediência.
E é muito interessante nós pararmos aqui para nós vermos que Pedro está a chamar a atenção àqueles irmãos num contexto de perseguição, mais uma vez. Se você está a passar por pressão, você é crente, você não pode comprar nas praças, não pode ter uma bancada no mercado. Se você não pode frequentar alguns lugares que os outros frequentam para obter algum ou outro benefício, se você é perseguido, qual é a ideia que vai começar a surgir na tua cabeça? Eu estou a passar por tudo isso porque eu agora sou um filho da obediência. Se eu voltar a ser um filho da desobediência, a minha vida está resolvida. Não é verdade? Está resolvida. Então Pedro está a despertar aqueles irmãos para essa realidade. Cuidado, essa tentação é real. Então não voltem para o passado. O passado, meus irmãos, na nossa vida não desaparece. Não desaparece mesmo. E Ele está constantemente nos chamando. Vem, vem. Sabe aquela música Vem Já? Vem já para Deus, né? O passado também está toda hora a falar vem já. Vem já. Toda hora está a nos falar vem já. E Ele vai nos chamar como? Por meio das memórias, por meio dos ambientes. Sabe quando você passa naquele ambiente que você frequentava anteriormente e bate aquela saudade, aquele desejo de voltar? Por meio das relações, aquele amigo de antigamente que você se encontrou, aquele colega, aquela colega, e aí começa a trazer aquelas histórias do passado e o teu coração começa a balançar. Por meio dos hábitos, de repente um hábito vem novamente à tua memória. Por meio de música, e você está passando, você sobe num táxi e ouve aquela música, quando você estava lá no mundão, aquela música. E você sabe, você conhece melhor do que eu, aquela música, aquela que zomba, que entrava até os ouvidos, até o coração, e você ouve, e você começa a imaginar aquelas meninas com as quais você dançava, aqueles meninos com os quais você dançava, e aquele ambiente aí de cervejas, banhado de todo tipo de promiscuidade, e aí então o passado começa a te dizer, vem já, vem já, vem já. É isso que Pedro está a dizer àqueles irmãos. E é isso que acontece no nosso contexto. São amigos que nos puxam para práticas que não mais condizem com a nossa nova identidade de filhos da obediência. São raízes que estão lá, coisas que estão lá e que de alguma maneira estão sendo adormecidas porque a palavra de Deus está a arrancar e a palavra de Deus está a substituir, mas de alguma maneira estão lá. E quando aparece um gatilhozinho, você assusta. O irmão fulano então e apanharam a fazer aquilo. O passado te chamando. Volto a ler o versículo 19. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Aquele era tempo de ignorância. O vem já da agora, ele quer te levar para a ignorância novamente. E você não vai aceitar. Você não vai aceitar. Meus amados irmãos, você tem uma nova forma. Você tem uma nova identidade. Não vos deixem amoldar pelas paixões que vocês tinham anteriormente, que nós tínhamos anteriormente. Essa aqui é a forma negativa. Mas se eu não devo fazer alguma coisa, o que eu devo fazer é o que é positivo. Pedro então vai dizer aos irmãos no versículo 15: pelo contrário, um contraste aqui. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ok, não vos amoldeis. O que devemos fazer? Vamos perseguir a santidade. Vamos buscar a santidade. Vamos viver a santidade. Meus amados irmãos, o que está sendo dito aqui é que a nossa santidade não é definida pela cultura. A nossa comunhão com Deus não é definida pelas opiniões das pessoas. Também não é definida pela conveniência. Aqui o texto está muito claramente dizendo: segundo é santo aquele que vos chamou. Então vamos remeter a quê? A santidade daquele que nos chamou. E quem nos chamou? Foi Deus. O padrão, portanto, da nossa santidade não vem da nossa sociedade. Não é o que teu amigo te conta, o que aquele colega da escola fica a falar para você. Você come carne de porco, você é sujo, você não é santo. A santidade não tem a ver com essas coisas. O padrão da nossa santidade é Deus, portanto é um padrão divino. Por isso é que depois o próprio apóstolo Pedro vai trazer uma citação das Escrituras quando ele diz: sede santos porque eu sou santo. O que significa
Quando a palavra de Deus está a dizer sede santos porque eu sou santo. Primeiro, o contexto aqui é de Levítico. E o texto de Levítico, quando nos fala sede santo como eu sou santo, Deus repete lá em Levíticos várias vezes: eu sou o Senhor teu Deus, eu, o Senhor teu Deus, sou santo, eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Depois começa a dizer: olha, vocês, cuidado, não comam tal animal, e não comam tal animal, e não se envolvam com tal animal, e não façam aquilo. Depois, no contexto de Levítico capítulo 19, onde Deus também fala sede santos como eu sou santo, é já no relacionamento das pessoas: não se envolva com aquilo outro, com aquela pessoa, não faça isso. Cuidado, então é fugir da impureza. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então você vai buscar a santidade no alimentar-se e no relacionar-se com as pessoas. Você vai buscar a santidade. Mas olha, tem um texto muito fantástico, que é o texto de Isaías capítulo 6, que vai nos falar da santidade do nosso Deus. Nesse texto, Isaías capítulo 6, versículo 1, a partir do versículo 1, vamos até o versículo 3, 4, não vou ler, mas vou mencionar apenas. Nós temos aí os serafins. Os serafins eram anjos não caídos. Eles estavam diante do trono, porque essa era a visão de Isaías, e eles adoravam o Deus Todo-Poderoso. E o texto nos vai dizer que cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Por que eles cobriam o rosto e cobriam os pés? Porque eles estavam na presença do Deus Santo, Santo, Santo. E é exatamente isso que eles falavam. O texto vai nos dizer que eles diziam uns aos outros. A ideia é: eu canto, tu cantas, eu canto, tu cantas. E juntos celebramos a santidade de Deus. Então eles celebravam o quê? Santo, Santo, Santo. É como se fosse um superlativo de superioridade. Deus é totalmente santo. Deus não compactua com a impureza. Então esse texto vai nos mostrar que nosso Deus tem um padrão de santidade inalcançável pelos homens. Porque não se pode cogitar alguma possibilidade de impureza, de imperfeição na essência, na pessoa de Deus. É por isso que até anjos que não são caídos, anjos não caídos, quando estão na presença do nosso Deus, eles precisam o quê? Cobrir o rosto, cobrir os pés. E declarar, e adorar, e louvar a santidade do nosso Deus. Nesse sentido, a santidade não deve ser vista como nós muitas vezes vemos, apenas em alguns aspectos. Porque nosso Deus é santo no amor, na justiça, no juízo, é santo na sua graça. Ele é santo em tudo. E aqui fugimos da superficialidade da santidade que nós temos tido. Quando nós pensamos assim: irmão é santo, o que vem na tua cabeça, meu irmão? Esse irmão aqui não se envolve com imoralidade sexual. Santidade não tem a ver com isso normalmente, segundo o nosso imaginário popular. Santidade é isso: os irmãos vão casar, não se envolveram, não, esses irmãos são santos. Não importa se eles brigam, se matam, se ofendem, se eles não se envolveram, então são santos. Essa é a ideia que nós temos. Mas será que isso é santidade de fato? Será que isso tem a ver com a vida santa de fato? Porque olha o que Pedro vai dizer. Versículo 15, leio novamente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Olha o que ele vai dizer: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. Então não é apenas a pureza sexual, não é apenas a frequência aos cultos, não é apenas a leitura da palavra. Não, a santidade é em todo o nosso procedimento. Veja, vamos elencar: no falar com os irmãos, no falar com qualquer outra pessoa, com os colegas. Você é santo no falar? Você é santo, por exemplo, no trato com os outros? Ou você é bruto, rude? Você é santo, por exemplo, ao lidar com dinheiro? Ou você é uma pessoa avarenta, gananciosa? Você é santo, por exemplo, quando você é ofendido, ou a tua reação é sempre aquela bem áspera, guardando ódio e rancor às pessoas? Você é santo, por exemplo, no lidar com as pessoas na tua casa, pessoas com as quais nós temos mais tempo? Ou você é aquela pessoa seca e dura, ofensiva, negligente com aquilo que são as tuas tarefas?
Será que você é santo no serviço a Deus na igreja, por exemplo? Ou você é aquela pessoa que faz por obrigação, ou que faz para se vangloriar, ou que faz porque para não ter nada, vou só fazer. Mas quando te pedem, não, eu não quero, então não vou fazer, faz quando quer. Será que o irmão é santo no pensamento? E é santo nos teus desejos? Será que o irmão é santo no teu agir? E será que você é santo quando ninguém está vendo? É santidade em todo o nosso procedimento. Não é em algumas coisas sim, em outras não. Porque o nosso Deus é santo no julgar, é santo no falar, é santo em seus decretos, é santo na execução dos seus decretos, é santo na sua justiça, Ele é santo em tudo. E, portanto, nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Então, pensando naqueles irmãos, Pedro poderia estar querendo dizer a eles: olha, sejam santos ao se relacionar com as pessoas que vos perseguem. Quando vos ofender, não ofendam. Tanto que lá à frente ele vai dizer: se vos bofetearem, se vos perseguirem, não seja porque vocês fizeram alguma coisa errada, mas porque vocês servem a Deus. De modo que quando eles estiverem a vos perseguir, eles estarão vendo que vocês estarão, ou melhor, eles estarão dando glórias a Deus. Não por alguma coisa. Tem cristãos que sofrem porque eles fazem muita coisa errada mesmo. São presos porque erraram mesmo contra o Estado. E sofrem o peso da mão de Deus porque eles estão a viver mesmo como não deveriam viver. Pedro está a dizer: não, meus irmãos, em todo o vosso procedimento vocês devem ser santos. E aqui então é onde nós vemos essa ligação com o versículo 13. Nós não podemos esperar a graça futura enquanto nós vivemos moldados pelo passado. Pelo contrário, nós devemos ser santos. O segundo ponto nosso é: enquanto nós esperamos a graça de Jesus Cristo, nós vivemos vigilantes porque nós temos um Pai que julga com justiça. Veja só, se nós somos filhos da obediência, obedecemos a quem? A Deus. Que é nosso? Se nós somos filhos da justiça, obedecemos a um Pai. Agora o que Pedro está a dizer àqueles irmãos: vocês agora são filhos da obediência. Mas obedecem quem? A um Pai. A pergunta é: como é esse Pai? Pedro agora está a explicar como é esse Pai, para que eles entendam como devem obedecer esse Pai. E aí então nós temos versículo 17 a 21 que começa dizendo assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem exceção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A ideia é, isso aqui é como se tivesse mesmo assim: olha, cuidado com o que vocês estão aí talvez a querer fazer. Vocês são filhos da obediência e vocês estão a invocar um Pai, mas esse não é um Pai qualquer. Esse Pai julga, e esse Pai julga com justiça. Não pensem que vocês vão mentir esse Pai. Vocês não vão mentir esse Pai. E Ele julga segundo as obras de cada um. Então cada um de vocês vai passar pelo julgamento. Portanto, veja e considere os teus caminhos. Veja e considere. Se quando o passado está a te chamar, você está aí a correr cuculo para poder abraçar meu antigo amigo, que saudades. É isso que ele está a dizer. Há um julgamento segundo as nossas obras. E esse julgamento será feito pelo nosso Pai. E aí então o texto continua a se desenrolar, mostrando para nós que nosso Pai julga sem exceção de pessoas, não é isso? Ele não olha a posição, não olha título, não olha se é da igreja, se é pastor ou presbítero, não olha nada disso. O Senhor julga sem exceção de pessoas e segundo as obras de cada um. Acompanhem comigo aí, versículo 17. E o Senhor então vai nos dizer, ou melhor, Pedro vai nos dizer, pelo fato do Senhor julgar dessa maneira, qual deve ser o nosso comportamento? Como é que você vai lidar com uma pessoa que julga, sem exceção de pessoas, sendo um justo juiz e julga de acordo com as tuas obras, com as nossas obras? Você vai fazer o que vai falar? Que julgue lá, estou seguindo minha vida. Não, você deve se portar com temor. É o que Pedro vai dizer aqui. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo em que vocês estão na terra, vivam com temor. E nós os cristãos estamos constantemente em peregrinação, né? Porque nós estamos
de passagem neste mundo. Tem um hino antigo, que era, os antigos, sabe aqueles presbiterianos bem antigos? Eu não sei se cantavam em outras igrejas, vão se lembrar. Somos peregrinos neste mundo, vamos para além dos céus, a nossa caminhada é muito mais. Exatamente isso. Nós somos peregrinos neste mundo. A nossa caminhada não é curta, é longa, é muito mais. Mas nós temos a certeza da vitória em Cristo, como nós já vimos na mensagem passada. Porque é Cristo que fez essa obra. E nós vamos ver ainda nessa mensagem também. Porque é que nós, sendo peregrinos, devemos andar em temor, e nós temos a garantia de que nós, de fato, vamos continuar andando em temor, como nós vimos no versículo 5 da mensagem passada, porque nós somos guardados por Deus. E pelo facto de sermos guardados por Deus, agora olha o que os outros versículos vão nos dizer. Veja, vocês têm um Pai que julga, sem exceção de pessoas, segundo as tuas obras. Então anda no temor, porque você está numa peregrinação. Você não está aí a passar férias e está totalmente distraído. É por isso que o versículo 13 começa falando, tem que estar sóbrio, a mente tem que estar atenta, porque vocês estão numa peregrinação e podem deslizar. E aí vai dizer assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. O que é que o nosso irmão apóstolo Pedro está a querer nos dizer aqui? Pedro está a dizer o seguinte: olha, vocês devem andar no temor de Deus, porque vocês são filhos da obediência e vocês têm um Pai. E vocês devem andar no temor de Deus, porque a vossa salvação não foi por meio de bens perecíveis, de riqueza, de ouro e de prata. Se fosse isso, andem do jeito que vocês quiserem. A vossa salvação foi por um precioso sangue. Não é um sangue de bode, não é um sangue de cordeiro, literalmente falando, mas é como de cordeiro. O sangue de quem? De Jesus Cristo. Ora, isso aqui é um incentivo e dos grandes. Quer dizer que eu devo andar no temor de Deus, em meio à perseguição, em meio às lutas da vida. Eu devo andar no temor de Deus, não retroceder para o passado que me chama. Afinal de contas, porque a minha salvação não é pouca coisa. A minha salvação tem um precioso e um alto preço que foi pago para eu me manter no temor do Senhor. Sim, é isso que Pedro está a dizer. O fundamento para que nós nos mantenhamos no temor de Deus é porque nós fomos salvos não por coisas perecíveis, não por coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. E esse sangue é descrito, reitero, como precioso, ou seja, não tem um valor, esse sangue, é um valor incalculável. Por isso, é precioso. E é o sangue como de cordeiro, porque é uma linguagem sacrificial. Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então na cruz o cordeiro foi imolado, o sangue foi vertido, e nós fomos purificados por meio do sangue do cordeiro. E o texto ainda diz que é sem defeito e sem mácula, ou seja, é um sangue perfeito, absolutamente perfeito. Então mantenham-se firmes no temor de Deus. Porque não foi por ouro nem por prata, mas pelo sangue do Cordeiro. A cruz, portanto, não se apresenta como uma reação de Deus. A cruz é eterna. A cruz faz parte dos próprios decretos eternos de Deus. Tanto é que o texto continua dizendo que isso aqui, o processo da salvação, o sangue, o próprio Cristo que derramou sangue por nós, foi conhecido com efeito, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas se manifestou lá, na história do primeiro século. E esse sangue tem se manifestado na vida de muitas pessoas ao longo da história da humanidade.
E os eleitos de Deus têm vindo aos pés de Cristo para o adorar. Meus amados irmãos, qual é o resultado de uma pessoa que teme, sabedor de que a sua vida está ancorada no sacrifício do Cordeiro, sacrifício perfeito? Qual é a atitude? E qual é o fundamento? O que se espera dessa pessoa é um fortalecimento da fé. Esse é o resultado. Uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida constante, não uma vida que está constantemente sendo balanceada por causa das coisas do mundo. Diz, creio que Lucas, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. E aqui Pedro então vai dizer no versículo 21, por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Ninguém tem fé em Deus porque ele é bom, porque ele é o que mais lê a Bíblia, o mais medita, é o mais espiritual. Nós temos fé em Deus porque foi a obra de Deus por meio do Espírito Santo aplicado em nós, e nós então somos despertados, e nós olhamos com os olhos espirituais e conseguimos entender que aquele sacrifício feito na cruz agora nos tornou filhos da obediência e nos leva a temer esse Deus que julga com equidade, que julga sem exceção de pessoas, que julga de acordo com as nossas obras, mas que pelo fato de sermos seus filhos, aqueles que o obedecem, nós não teremos um julgamento para a condenação. Nosso julgamento será para mostrar para nós de que nós estamos nos céus não por nossas obras. Então vai acontecer mais ou menos assim. Como é que seremos todos julgados? Seremos todos julgados primeiro. Vamos passar pelo julgamento. Mas vai ser mais ou menos assim. Os filhos da obediência chegam diante do Pai e o Pai vai falar: está aqui a tua vida. Veja. Peraí, até isso aqui, para mim era normal. Até isso. Deus vai te levar à profundidade do teu coração, vai falar: não, mas isso até vai jurar. Isso eu juro que assim, era até positivo, era uma coisa, até isso aqui, tipo, eu estava a te adorar. Deus vai mostrar para você, era tudo motivação pecaminosa. Senhor, louvado seja o teu nome, porque de fato eu não merecia estar aqui. Não merecia estar aqui. Ele vai falar: é pelo sangue do Cordeiro, perfeito sangue, que você está aqui, não por tuas obras. Depois virão os filhos da desobediência e Deus vai expor as suas obras. O justo juiz, que julga sem exceção de pessoas, vai mostrar para eles, eles vão falar: o que mais eu tenho para dizer? Nada a declarar. Eu considero-me culpado e digno da mais alta condenação. Eu vou para o inferno, porque o Senhor é justo em tudo. Ninguém vai reclamar, ninguém vai dizer: eu fui para o céu porque sou bom, ou eu vou ir para o inferno por injustiça. Todo mundo vai ver de acordo com uma única lupa, a lupa do Pai que julga com toda a justiça. Uns celebrarão e outros viverão eternamente lamentando, porque não se tornaram filhos da obediência durante o tempo da sua peregrinação. É tempo de nós andarmos nos caminhos do Senhor. Se nós fomos comprados por um alto preço, nós não podemos viver levianamente. Se a nossa redenção custou o sangue do Filho de Deus, nós não podemos tratar o pecado como um amigo que dá para nós conversarmos de vez em quando. Se a nossa salvação foi planejada desde a fundação do mundo, então nós não podemos encarar a nossa salvação como algo comum. É algo bem sobrenatural. Porque se fosse alguma coisa comum, ninguém aqui estaria aqui adorando a Deus. Nós caíamos a dormir ou nas boates, nas festas, em pleno domingo. Mas o Senhor foi misericordioso. E eu quero deixar 2 desafios, como eu fiz na semana passada e eu passarei a fazer. Que áreas da tua vida ainda estão a ser amoldadas pelo teu passado? Quais são as áreas da tua vida que continuam sendo chamadas pelo teu passado? Vem já, vem já, vem já.
E quais são essas áreas que você continua dizendo, espera, estou a chegar, espera, estou a chegar? Lembra, depois de você detectar, coloque na tua cabeça que você agora é filho da obediência. E se você ainda não é filho da obediência, Cristo derramou seu sangue na cruz para que você olhe para Ele e você o aceite como Senhor e Salvador da tua vida, para que você se torne filho da obediência. Então, que áreas da tua vida ainda estão a ser amoldadas pelo passado? Segundo, tu estás a viver como alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo ou como alguém que ainda vive como filho da obediência? Ou como alguém que tem a salvação comum? Então aqui o irmão deve examinar a tua vida e examine a tua vida à luz da cruz de Cristo. Pensa assim, espera aí, a minha salvação foi por meio de um sacrifício tão alto que não, nem ouro nem prata podem ser comparados. E como é que eu vou viver uma vida tão fajuda, tão fraca, tão leviana como essa? Então a partir de hoje eu vou viver a minha vida no mesmo nível do sacrifício que foi feito por mim. No nível tão alto do sacrifício perfeito de Cristo, eu vou submeter a minha vida à vontade dele. Eu então vou honrar ao meu Deus, de acordo com a palavra dele me ensina. Meus amados irmãos, nós então somos instados, como falamos no nosso título, a esperar. Esperemos, com mente preparada, com a vida sóbria, com santidade prática, sendo filhos, e com temor reverente, porque temos um Pai. E que Deus ajude. Deus te ajude. Não importam as perseguições e as lutas. Lembre, nós somos filhos e temos um Pai. E nós estamos aqui como peregrinos, esperando a revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. Nós vamos orar a Deus. Senhor, Deus e Pai, pedimos que apliques esta palavra aos nossos corações. Obrigado primeiramente pela herança incorruptível que o Senhor nos promete e garante a nós, segurando-nos para não cairmos do pecado e da salvação, que foi garantida na cruz quando o Senhor morreu e ressuscitou por nós. Obrigado porque o Senhor agora nos dá a advertência de nós agora olharmos para nós como uma nova identidade, com uma nova forma, filhos da obediência, que tem um Pai que os ama e que lhes deu tão grande salvação a ponto de derramar o sangue do seu único Filho, sangue perfeito que nos liberta. Ajuda-nos a vivermos no padrão da santidade de Deus, no nível do sacrifício na cruz por nós, para que nós possamos te agradar e fazer a tua vontade. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Não permita que os problemas nos levem a voltar para o passado, que as lutas da vida nos levem a olhar para o passado, que qualquer dificuldade, fome ou qualquer coisa, nos leve a abraçar o passado. Nós agora olhamos para o futuro, onde está a herança que será revelada quando o Senhor voltar, e queremos agora andar no temor do Senhor durante a nossa peregrinação. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Amém. Amém.